me chamou muita atenção, porque aí eu percebi que ela era a única professora negra da escola. O racismo fomos nós que criamos, né? Quando duas mãos se unem, a sombra reflete a mesma cor. Porque aqui na minha cidade não existe racismo. A vontade de perguntar, mas o senhor mora nesse planeta? Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao América Pod, o podcast produzido por alunos e alunas da MF América. Eu sou o professor Davi e estou acompanhado do Ramon hoje. Tudo bem, Ramon? Tudo bem. Bom, eu vou apresentar o nosso convidado hoje aqui, só que eu já digo o nome dele. Preto, gaúcho, ativista da cultura hip hop como trabalho social, ativista das causas pretas, comunicador na RBS TV com pautas relacionadas às comunidades gaúchas. Esse é o Mark B, que fez uma palestra aqui na escola hoje sobre cultura e tirou um tempinho para bater um papo com a gente. Bem-vindo, Mark B. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite e para mim é um prazer poder estar aqui, né, conhecendo a escola, que eu já passei próximo aqui, mas hoje eu consegui entrar nessa escola, né, e ver a dedicação dos professores e a gurizada, muito gente boa assim também. Então eu que agradeço pelo convite e vai ser um prazer trocar ideia. Legal. Vamos começar então contando um pouquinho das suas origens. De onde que tu é, em que escola que tu estudou, que matéria que tu gostava e o que tu fazia quando criança, adolescente? Bom, quando criança, antes da escola, assim, eu era uma criança normal. Eu sou da Vila Pedreira, lá em Esteio, né? E saí de lá, eu tinha uns 14 anos mais ou menos. Mas eu era um gurizão normal, correndo na rua. Tinha um campo de futebol lá, que eu jogava uma bola com a gurizada. Eu me lembro muito de um pé de ameixa que subíamos, eu e meus amigos, para ficar comendo ameixa a tarde inteira, assim. E eu, quando eu comecei a estudar, eu estudei numa escola chamada Bernardo Vieira de Melo, lá em Esteio, que foi onde eu tive um contato com o esporte, né? Porque tinha tinha uma cesta, uma tabela de basquete na quadra da escola, e eu ficava direto ali jogando também, gostava muito. E aí depois eu fui para Gravataí, e lá em Gravataí eu conheci uma professora que me chamou muita atenção, porque aí eu percebi que ela era a única professora negra da escola, e ela me trouxe muito a questão racial, assim, né? De entender quem eu era, meu lugar. E paralelo a isso, eu tinha amigos ali, colegas da escola, e um deles me levou para uma festa, né, uma festa black. E ali foi onde eu conheci o hip hop mesmo, e dali em diante eu não parei mais com a questão da música. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que o hip hop, além de música, ele é um trabalho social, ele tem uma questão social ali. E foi o que mais me pegou. Então, tipo, eu tirei o foco da questão da música e tal e foquei mais na questão social. Uma coisa mais ampla. Mais ampla, Para mim foi bem melhor, assim. É o que me encaixou melhor no que eu acredito. Sim. Tá. E você começou a participar da cultura hip hop e deve ter percebido já várias transformações que foram acontecendo nessa cultura, das mudanças. E aí eu queria entender de você, como é que você percebe, como é que você vê essas mudanças e como é que você vê que a garotada, os jovens agora estão participando ou não, se tem mais participação, menos participação do que antigamente, quais as diferenças, né? Como é que era para participar antes do breaking, do grafite, como é que é hoje, se teve mudanças, como é que você percebe isso? O hip hop ele tem mudanças, né? Acontecem mudanças diretamente, assim, por ser uma cultura muito ampla e é uma cultura universal, como a gente diz, né? Então, fatalmente acontecem mudanças. Algumas legais, outras nem tanto. Eu sempre digo que, às vezes, as pessoas colocam um peso em cima do hip hop e esse peso ele vem dessa época que eu comecei. Anos 80, 90, 2000, início dos anos 2000, o hip hop ele estava conquistando o seu espaço, né? Então, ele tinha um posicionamento mais, não digo agressivo, mas um posicionamento mais focado, assim, né? Depois, tanto que foi nesse tempo que surgiu Racionais, surgiu outros grupos com esse posicionamento, né? Depois, com a chegada da internet, aí a coisa se ampliou mais, né? Ampliou bem mais, na verdade.
Então, as pessoas começaram o rap começou a ter outros estilos, né? Tu vai ver hoje o rap tem o trap, tem o não sei o que, tem vários outros estilos que são subgêneros do rap. O grafite é a mesma coisa. O breaking foi para as Olimpíadas, então, né, ele começou a ter ele se firmou como uma cultura, e como toda cultura, tem gente que faz por um lado positivo, tem gente que faz por um lado não tão positivo, mas o hip hop, ele está presente, se tu analisar, ele está presente em todos os lugares. Tu vai ver grafite em todos os lugares, nos prédios de empresas gigantes e tal. Agora tu vê, tem uma onda de grafitar fachadas gigantescas, assim, prédios inteiros, né? Então, e isso há uns anos atrás era inimaginável, assim. Então, o rap tá, todo lugar que tu vai tem um rap tocando, né? É no bar da esquina, na festa da classe AAA, tem um rap tocando, né? Tem um DJ tocando rap. Então, e eu acredito que isso faz parte do processo. A gente só tem que tomar o cuidado para ser um veículo de massa, mas de uma massa pensante, né? Quanto à questão da juventude, é isso, sabe? A minha preocupação é essa, que essa juventude venha, porque vem muita juventude, mas que essa juventude venha para entender primeiro como funciona, para daí, sabe? Eu quero escrever um rap. Hoje em dia, como eu estava falando ali, hoje em dia para ti, eu quero fazer um rap. Tu vai numa IA ali, numa inteligência artificial, eu quero fazer um rap no estilo trap, e assim, falando sobre isso e aquilo, espera 2 minutos, coloca umas palavras-chave, 3 minutos, está pronto o teu rap. Entende? E aí fica uma coisa vazia, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não transformar isso em uma coisa vazia, né? Tem muitas culturas que se perderam nisso. Virou um grande veículo de massa. E assim, eu já vi outras culturas que se perderam nisso, né? Virou de massa, e quando entrou o dinheiro, se perderam no dinheiro, virou outras coisas e tal. Então o cuidado é esse. Às vezes tem um termo, né? Que eu vejo muito o pessoal usar, que é o guardinha do rap, né? E em determinado momento é necessário que se tenha o guardinha, para que não se perca a essência, para que não se perca a essência do que é social, a essência que é não ter discriminação, a essência do cara o cara que criou o termo hip hop, que é o Afrika Bambaataa, ele tem 3 palavras que ele fala, que é paz, amor e união, né? Então a gente não perder essa essência da paz, do amor e da união, porque senão aí Marcos, eu queria pegar um ponto que foi tratado na tua palestra, na tua fala ali, na tua conversa, né? Que foi um bate-papo, na verdade. O professor perguntou: se eu quiser curtir um rap, um hip hop hoje, onde é que eu vou? Aquilo ali me retomou aos meus tempos de adolescência, que eu cresci em Alvorada, e na minha cabeça, assim, já vem 3 lugares, né? Tinha o Polisson, que eu comentei contigo, tinha o Tigers, tinha a União, que eram lugares que frequentemente tinham grupos de rap tocando, eram discotecas. Eu tô por fora hoje, né? Mas tu sente que tem menos lugares hoje pro pessoal ir e curtir um hip hop, curtir uma apresentação de um grupo? Não que seja uma coisa assim, uma vez por mês, que nem tu falou, que tem uma opinião lá, uma coisa mais recorrente, um espaço mais... Sabe? Eu sinto falta, cara. Eu sinto falta, porque a gente vê acontecer assim, tipo, festivais, né? Os festivais acontecem. 1 por mês, 2 por mês e tal. Mas não é como era antes. Antes tu sabia que no sábado tinha o baile do Polisson. Começava às 6 da tarde, o pessoal já sabia que 8 horas era o horário que ia estar legal, o povo estava chegando, tal, não sei o quê. Tu sabia que no domingo tinha o União, vou dar um exemplo, né? Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia qual festival vai ter esse final de semana? Final de semana passado teve o Rap em Cena. 2 dias de festival. Legal, rolou, beleza. Esse final de semana, alguém sabe de algum? Não sei. Final de semana que vem, parece que tem um na Zona Norte. Sabe? Não é como era antes. São eventos esporádicos. São eventos esporádicos. Não é aquele de tu saber que todo final de semana tem.
Esses eu não tenho visto há um tempinho já, que eu não tenho visto acontecer. Vou dar um pulo agora para falar como é que surgiu o convite e a oportunidade para tu e o Seguidor F estarem na TV. Surgiu de um projeto que o Manuel Soares fez. O Manuel, ele queria fazer um projeto que utilizasse as batalhas de rima, né? E aí ele me chamou para perguntar como fazer, porque o que acontece? Ele via muitas batalhas de rima no YouTube, né? E naquelas batalhas de rima, a gurizada falava palavrão, era tudo liberado, não sei o quê. E aí eu expliquei para ele que, não, cara, são 2 estilos de batalha de rima, né? É a batalha de sangue, que é essa aí, que xinga todo mundo. Humilhar mesmo. É humilhar, o objetivo é humilhar. E tem a batalha do conhecimento, que aí tu dá um assunto e os 2 MCs vão rimar sobre aquele assunto. E aí ele achou que esse poderia ser interessante. Até porque ele queria englobar as escolas. Seria direcionado para as escolas essa batalha. E a gente fez a primeira batalha. O Seguidor foi convidado para ser um dos jurados. Eu era o outro jurado e tinha um outro camarada nosso da Zona Norte também. Eram 3 jurados. E a gente fez a batalha, passou por 6 escolas. E como a RBS tinha um alcance no interior também, a gente recebia vídeos. Então a gente recebeu vídeos de vários lugares, Pelotas, Erechim, tudo que é lugar mandou vídeo com o pessoal rimando e tal. A gente selecionou alguns e esses que foram selecionados vieram para Porto Alegre também para participar. A gente fez entradas ao vivo, cada escola que a gente ia, por exemplo aqui, a gente ia na quadra de esportes ali tinha se montava todo o equipamento e a gente entrava ao vivo no sábado. Hoje a batalha aqui na Escola América, tá, não sei o que. O ganhador da Escola América ia combater com o outro ganhador de outra escola e assim por diante. Regional. Assim. Regional. Então a gente naquele ano foi muito legal, a gente movimentou todas as escolas, enfim. Naquele ano, todo ano, final de ano, a RBS tem uma premiação, né? Uma premiação interna que a gente diz. Naquele ano, a Batalha do Conhecimento, era o nome, Batalha do Conhecimento, ganhou todas as premiações. Todas. E aí, obviamente, a TV quis fazer no outro ano seguinte. A gente fez de novo, ganhou todas as premiações de novo. Publicidade boa, né, para eles também. No terceiro ano, o Manuel me chamou, que ele queria conversar. E aí foi onde ele disse que ele tinha recebido o convite da Globo para ir trabalhar e que ele tinha deixado o meu nome, o nome do Seguidor F, como interessados na vaga para substituir ele. E aí a gente passou por todo o processo, entrevista, não sei o que, tal. E eu tive que fazer um curso, inclusive, porque eu não tinha uma formação direta para aquilo. Então eu tive que fazer um curso. De qualificação? Tem um curso técnico, né? Que é locutor e apresentador. E aí fiz o curso e tal, e passei. E também fui aprovado para trabalhar na RBS. E agora fazem 7 anos que eu estou trabalhando lá. E para mim é o que eu gostaria de fazer também. Eu continuo fazendo a mesma coisa do rap, né? Sim. Só que em um outro espaço agora. Mas é a mesma coisa. Uma abrangência bem maior. Bem né? maior. Muito mais pessoas. Com certeza. E participando da RBS, quando você retorna para Esteio, fala com as pessoas que começaram com você na comunidade e no hip hop, como é que é essa recepção? Como é que as pessoas agora... Como é que é esse retorno, né? O retorno para mim é legal, assim. É legal dizer que eu continuo sempre... As amizades e tal sempre foram as mesmas, assim, né? Mas para eles chega a ser algo natural, assim. Quando eu volto, né? Mas quando eu entro em Esteio, vou ir visitar minha tia e tal. Quem me conhece da antiga, a troca é a mesma. Mas quem não me conhecia da antiga, aí é diferente. Aí eles, o cara da TV tá aqui, não sei o que. Às vezes dá uma correria, assim. Quando eu tô na casa da minha tia, a gente tem o costume de ficar sentado em uma varanda que dá pra rua, né? E é engraçado que daí ela fala, mas nunca tem esse movimento aqui na rua, o que tá acontecendo hoje? E aí, sabe, a gurizada passa mesmo, quer ver e tal. E eu acho legal isso. Eu gosto disso, assim. Porque isso mostra pra gurizada que, esse cara é daqui.
né? Ah, ele é sobrinho da tia Vera. Todo mundo conhece, sabe? Então eu acho que é importante. E o carinho é sempre bom, né? A gente gosta. Eu sou muito motivado por isso. Muito motivado por esse reconhecimento, assim. É legal. Meus amigos, eles... Às vezes eu chego nos lugares, assim, e o pessoal dá uma estranhada, né? Porque às vezes o pessoal não imagina... Eu acho que é um pensamento meio estranho. Eu ainda acho estranho. Mas, tipo, cara, o que esse cara que tá na TV tá fazendo aqui? E mas por que eu não estaria aqui, né? Por que eu não estaria aqui? Eu sou daqui. Tipo, às vezes eu vou na festa de algum amigo que é DJ, por exemplo, eu digo, vou lá na tua festa tal dia, tal. Ele, tá bom. E aí, eles não divulgam nem nada, e eu acho maravilhoso isso. E aí eu chego no lugar, eu tenho uns olhares meio... Será que é mesmo, tô aqui, sabe? Essas coisas assim. A gente não tá acostumado. Eu não vou mentir, eu não tô acostumado. Não é uma... Mesmo trabalhando com isso, não tô acostumado, mas... E acontece de um amigo teu te convidar pra uma festa, tu dizer que vai, e ele não levar a festa e passar que vai mesmo? Acontece. Tipo assim, de achar que tu é mascarado, assim, sabe? Não. Os de verdade, não. Os de verdade, não. Os de verdade, eles sempre me convidam. Mas eles já sabem como é, né? Às vezes, porque a TV é um ritmo muito maluco, assim. Então, às vezes eu posso... Tá tudo certo, vou na tua casa às 6 horas da tarde. Daí eu chego lá pela manhã, ou às vezes o pessoal me liga de manhã, olha só, surgiu uma pauta aqui que a gente achou bem interessante, de repente, tu fazer, e às 6 horas. E aí tu... E aí é trabalho, né? Eu aviso pro meu amigo, olha, cara, não vai dar pra mim ir. Então... Eles já estão acostumados que é assim, né? Então, quando eu chego, eles, ainda bem que tu veio, filho, já tá, né? Sim. Mas... Marquinhos, sobre as pautas, de onde que elas vêm? Tu recebe ideias por telefone, vem de vocês mesmo? A grande maioria, a gente propõe. Como que a gente chega nessas pautas? Muitas delas o pessoal nos manda. WhatsApp, e-mail, Instagram mesmo. Instagram, mandam. E aí a gente já dá uma olhada, essa pauta é legal, né? E aí a gente vai para uma reunião de pauta, sempre que encerra um Jornal do Almoço, por exemplo, vou usar o Jornal do Almoço como exemplo. Encerra o Jornal do Almoço, a gente vai para uma sala, essa sala é onde rola a reunião de pauta, onde a gente decide o Jornal do Almoço do outro dia. E aí, nessa reunião, olha só, está acontecendo um festival na Bom Jesus, Festival Porongos. Eu acho muito legal, vale muito a pena, porque envolve a comunidade, por causa disso, daquilo, não sei o quê. Beleza, vamos fazer. Às vezes rola de não ser aprovado. Não ser aprovado e tal. Mas a grande maioria das pautas a gente propõe e a gente recebe. Eu gosto de ficar fuçando também, eu vou procurando Instagram, até Facebook, eu vou, festa na Zona Sul, evento na Zona Norte, não sei o quê. E aí eu vou atrás, entro em contato, mando direct mesmo, porque como eu falei, né, a gente quer esse protagonismo, a gente tem que ir atrás dele. Sim. Também, porque às vezes as pessoas, eu já ouvi muitas vezes isso, assim, tipo, eu mandei, mas eu não acreditei que tu fosse vir. Porque às vezes o pessoal tem essa visão, né, de que, capaz que eles vão vir aqui na minha quebrada, e a gente vai. Sim. A gente vai, porque é isso. Foco tem que ter relevância, né? Um pouco de relevância. É isso. Falta. Não dá para ser qualquer coisinha também, senão a gente acaba mais nos queimando do que divulgando. E qual a importância de ter pessoas pretas em destaque, tanto na televisão, você falou também da sua professora de Gravataí, qual a importância das pessoas negras ocuparem esses espaços, assim, desde na educação, da comunicação, da música? Eu acho que nós temos que ter em todos os espaços. Todos. Na política, no futebol, na TV, na mídia em geral, na internet, a gente tem que ter. Porque isso é a referência, né? Quando eu estava ali, eu olhei, tinha um pretinho do futebol ali, que ele estava o tempo todo vidrado nas coisas, sabe? Quando a gente foi tirar uma foto, veio uma pretinha bem pequenininha ali também, me deu um abraço, ficou ali e não saiu dali, sabe? Isso é identificação. A gente precisa... Representatividade. Essa representatividade, essa identificação. E a gente precisa em todos os lugares.
A gente precisa de médicos, Ontem a gente, como eu falei, a gente tem um grupo afro lá. Ontem eu levei o Jorge Terra. Deixa eu achar aqui para não dizer que eu... E esse cara, ele é um negro que está em um espaço... e um espaço bem de representatividade, assim, né? Então, para nós é importante, a gente tem que ter essas pessoas. Para mim é importante, porque em algum momento eu também tive essa representatividade, sabe? Eu também precisei dessa representatividade, assim, de me ver, de ter essa referência de pessoas que me inspiram. Né? Isso que tu falou que na tua escola lá era a única professora negra, né? Era a única professora negra. Era a única professora negra. E ela tinha essa noção da representatividade dela, né? Então, o que ela fazia? Ela empoderava. Né? Empoderava. Ela dava dicas de livros que não eram do currículo escolar para a gurizada ler. Então, o Jorge Terra é procurador do Estado. Então, sabe, é importante que a gente tenha essas pessoas. Em todos os espaços, né? Todos os espaços. Para inspirar e ser referência também. E aí eu, particularmente, tenho cuidado para ser uma referência positiva. Sim. E muitos que eu conheço têm esse cuidado também, de ter uma referência positiva, né? Para inspirar e para fortalecer essa juventude também. Não é só as crianças, mas a juventude também. Né? Porque essa juventude é que... ontem eu estava falando sobre isso. É uma juventude que está mais empoderada, que tem mais acesso à informação. Então, por isso é importante que elas consigam ter essas referências boas, assim, positivas também. E essas informações têm que chegar a eles, né? Exato. Bom, para quem não nos conhece, somos 3 pessoas aqui, 2 negros e 1 branco, né? Eu queria perguntar para ti, Marvin, qual é o papel das pessoas brancas? E quando eu falo brancas, obviamente são brancas não racistas, tá? Qual é o papel dessas pessoas brancas na luta antirracista? É fundamental. É fundamental, porque o racismo não fomos nós que criamos, né? O racismo não fomos nós que criamos. Foram pessoas brancas que não gostam de negros que criaram. Então, teoricamente, não é um problema nosso, é um problema deles, né? Vamos começar por aí. Mas é fundamental que as pessoas brancas façam parte dessa luta antirracista, porque muitas vezes a nossa fala negra ela não vai ser ouvida, mas se for um branco falando a mesma coisa, vai ser ouvido. Infelizmente. A gente ainda está nesse estágio. Então, a gente precisa, assim, que eles venham, que eles pulem na frente mesmo e que tomem essa luta como delas também. Porque o eco que vai fazer, né, vai ser muito maior. Quando a gente fala... Eu tive a oportunidade de conversar com o Tony Tornado no feriado. E eu estava gravando com ele e ele, no final, disse, se o senhor quiser mandar uma mensagem, você pode mandar uma mensagem. E aí a mensagem que ele mandou foi, quando 2 mãos se unem, a sombra reflete a mesma cor. Né? Então é isso, sabe? Entender que não é uma luta por empoderar os negros e o Rio Grande do Sul tem que ser negro, não sei o quê. É uma luta por igualdade. Né? É uma luta por igualdade. Ninguém quer ser super, ultra, não sei o quê. Nós só queremos igualdade. Igualdade de direitos, igualdade de oportunidades. Né? E é isso. E os brancos têm um papel fundamental nisso. De buscar essa igualdade, de combater esse racismo, né? Que a gente entender os seus privilégios por ser branco. Assumir seus privilégios e entender que, ok, o que tu vai fazer a partir desse momento que tu entende que tu tem um privilégio? O que tu faz a partir disso? Isso é o que nos interessa, né? Sim. A gente fala na escola bastante sobre positivar a cultura negra e trazer referências importantes. E a quarta-feira agora, a gente está gravando hoje no dia 23, na quarta-feira pela primeira vez a gente teve um feriado nacional, que foi o feriado da Semana da Consciência Negra, que inclusive é um feriado proposto a partir do Grupo Palmares do Rio Grande do Sul, que viram a pauta nacional e agora, pela primeira vez, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, né? Já tinha alguns lugares que tinham feriado no 20 de novembro, mas agora é feriado nacional. Qual é a importância dessa data e qual a memória que ela nos traz de resistência e de luta e como é que a gente pode positivar a nossa cultura a partir deste dia e
nossas conquistas. É engraçado isso, né? Porque eu cheguei a conhecer o Oliveira Silveira, que era um dos... Ele foi o cara que pensou, né? E o Grupo Palmares, enfim. E eu me lembro que a gente fazia uma roda de rap, de dança e tal, bem na esquina dos Andrades, no centro de Porto Alegre. E ele passava lá, ficava lá com a gurizada, conversava e tal. E é engraçado a gente ver que o alcance de uma luta, né, do Grupo Palmares para conquistar o 20 de novembro. Mas é engraçado, em outro ponto também, que o feriado ele surgiu aqui e o Rio Grande do Sul foi o último. E o sul da Bahia também não é feriado. Sabe? Pô, exatamente, os lugares mais representativos, eles não, né? Teve que se brigar, e mesmo assim ainda teve um prefeito de uma cidade do interior que quis transferir o feriado. Não, é um dia comum, vamos pegar esse feriado e vamos jogar lá pro dia 23, 24, que daí... Pra fazer um feriadão. Pra fazer um feriadão, porque daí todo mundo descansa. Como assim, amigão? Né? E a ideia é exatamente o contrário, é não ignorar a data. Exatamente. Né? E a fala dele foi muito interessante. Ele diz, porque aqui na minha cidade não existe racismo. A vontade de perguntar, mas o senhor mora nesse planeta? Porque, né, é inacreditável. 2024 a gente está falando sobre isso. E a conquista desse feriado é extremamente importante. A conquista da estátua de Zumbi é extremamente importante, exatamente por essa questão da identificação, né? De tu se empoderar a negritude. Essa o foco, empoderar a negritude. Para poder encarar o segurança particular que vai te seguir no mercado, para poder encarar o cara que não deixa tu entrar no banco, para acessar tua própria conta, mexer no teu próprio dinheiro. Então, a gente precisa desses espaços para se empoderar. Esse feriado é importante para que a gente consiga se empoderar e levar isso para outras pessoas que muitas vezes não se sentem empoderadas, não têm noção da força que tem, né? Então, esse feriado, para mim, ele é extremamente necessário. Tem que ser festejado, sim. Tem que ser comemorado, sim, porque ele foi suado para ser conquistado. Mas também é um dia para refletir bastante, né? O meu feriado foi trabalhando, mas foi trabalhando no Museu do Hip Hop, com o Tony Tornado, com outras pessoas e tal. E é importante dizer que estava lotado. Eu não digo isso, estava lotado porque... Não, estava lotado porque era um movimento negro acontecendo, né? E empoderando. E não tinham só negros, o que é ótimo, né? Sobre a nossa outra pergunta. Não tinham só negros. Ele é importante futuramente para isso, para que a gente continue empoderando. A gente batalha para empoderar todos os dias, né? Não só no dia 20. A gente precisa disso todos os dias. Mas é importante que se tenha um feriado, porque daí nós temos, como nesse último agora teve o evento com o Tony Tornado acontecendo na Zona Norte, e no centro da cidade um evento para Zumbi dos Palmares, e na Zona Leste estava acontecendo um evento também chamado Festival Porongos, né? Então, foram 4 eventos acontecendo com o foco na cultura negra. Acho que é por aí. Legal. Mas que a gente está se caminhando para o final, queria fazer uma pergunta para finalizar aqui. Na bio do teu Instagram tá escrito assim, ó, construtor de pontes. Que pontes que tu quer construir? São essas... Eu acredito que são pontes para um entendimento, sabe? Quem tem a possibilidade conseguir acessar quem não tem a possibilidade. Vou dar um exemplo prático, assim. São pontes diversas, tá? Mas vou dar um exemplo prático. Eu vou dar 2 exemplos. Tem um cantor chamado MC Hariel, que é o do funk e tal. E ele é um cantor conhecido e tal, jovem. E chegou até mim um vídeo de um menino, deve ter uns 11 anos, lá da Loma do Pinheiro, aqui da Loma do Pinheiro. Esse menino fã do Hariel. E ele cantando um funk, assim, me mandaram um vídeo desse menino cantando um funk, cantando a música do Hariel.
E eu, nossa, que legal, vai ter Hariel aqui, né? E aí eu comecei a ir atrás da produtora, enfim, consegui conversar com o Hariel. Eu disse, cara, tem um menino aqui que tem 10 anos e ele faz funk, ele gosta de funk, mas só que ele gosta do teu funk. Seria muito legal tu dar um direcionamento para esse menino em algum momento. Eu sei que, né, cara estourado, correria e tal. E aí ele disse, vamos fazer o seguinte, leva ele lá no hotel. Eu vou estar em função de rádio, não sei o quê, mas leva ele lá no hotel. Eu tô no hotel tal, espero ele chegar lá tal hora, não sei o quê. E eu disse pro menino que a gente ia gravar funk dele no hotel tal, porque seria melhor por causa do som. Desculpa, né? E a gente parou em um local estratégico, assim. E a gente tá ali conversando com ele, gravando, e aí de repente ele tá de frente pro elevador. Ele tá num sofá sentado de frente pro elevador. E aí de repente, do nada, abre o elevador, sai o Hariel. O guri Enlouquece, entende? E ali eu tenho certeza absoluta que mudou a vida do guri, sabe? Se ele vai virar o cantor de funk e tal, mas o que o Hariel conversou com ele sobre respeitar pai e mãe, saber o que tu quer da vida, que o funk é legal, mas ele não é tudo, que não sei. Isso mudou a vida do guri. Esse foi um. Uma outra ponte que eu fiz foi lá na TV mesmo, um dia chegou o ator Ícaro Silva. E aí esse ator chegou lá, todo mundo, movimento, não sei o quê, e eu fiquei na minha esperando e pensando, o que eu posso tentar fazer? Um ator negro, né? Eu digo, esse cara ele é uma referência, a gente precisa levar ele para algum lugar. E ele tá numa novela agora, se não me falha a memória. E aí, né? Quando ele saiu do estúdio, eu fui nele. E aí todo mundo tirando foto e tal, e eu, cara, eu não vim para tirar foto. Eu tenho uma outra conversa contigo. Qual é? Tem um pessoal, eu queria te levar em algum projeto social, né, que valorize a questão da negritude e tal. E aí ele disse, minha agenda, como é que tá a minha agenda? Perguntou pro assessor. O assessor, tá lotada. Daí ele bem assim, vamos fazer o seguinte. Ele falou, passa o teu contato pro meu assessor, e a gente consegue uns convites para te levar uma gurizada de um projeto social lá, no Teatro do Bourbon Country. E aí eu, perfeito. E aí passei meu número pro cara. Passei o meu número pro cara e já peguei o meu telefone e chamei uma professora, que é da Lomba do Pinheiro também, que ela tem um projeto chamado Solte Seu Cabelo, Prenda Seu Preconceito, com jovens, adolescentes e tal. Que é sobre autoestima do cabelo, da negritude e tal, não sei o quê. E aí chamei ela e disse, olha só, eu consegui 10 convites para ir no Bourbon Country, não sei o quê. Vamos levar tua gurizada? E ela, eu não tenho como, eu não tenho van, não tenho nada assim. Sim, do nada. E o espetáculo é hoje à noite. Mas me dá meia hora. E aí deu meia hora, ela me ligou. Não, já consegui 3 carros, não sei o quê, a gente vai dividir a gurizada e vamos lá. Beleza. Chegando lá no Bourbon Country, o ator teve um cuidado especial. A gurizada chegou, já tinha uma fila gigante para entrar no espetáculo. E tinha um tapete vermelho, assim, com um púlpito no fundo. E aí a gente chegou, eu como cinegrafista e tal, e eu, cadê o produtor? Do nada apareceu o assessor. Veio. Conseguiu trazer a gurizada? Consegui. Então, passa por aqui, ó. E aí a gurizada foi no tapete vermelho até o púlpito, chegou no púlpito, tinha um cara, o cara chegou com os ingressos, eles entraram. Quando eles entraram no Bourbon Country, na frente do palco estava reservado. E aí o assessor disse, vocês ficam aqui nesse espaço. Primeira fila. A gurizada não acreditou. E eles ficavam olhando assim pro lugar, né? São lugares negados, né? Negados, exatamente. E aí, quando terminou o espetáculo, eles voltaram para a recepção ali. E aí tava aquela muvuca, um monte de gente e tal, não sei o quê. E o Ícaro Silva lá atrás, se arrumando, não sei o que lá. Quando ele chegou no espaço, um espaço grande, assim, a gurizada tava quase na saída, assim. Porque tinha muita gente na frente, eles estavam quase na saída. E ele chegou
esticou o pescoço assim, começou a procurar, sabe quando tá procurando? Ele procurando, e aí ele, pá, tá lá. Ele olhou pro assessor e disse, olha só, tira todo mundo daqui, eu quero só a criançada que tava aqui na frente no palco. Saiu todo mundo, o segurança tirou todo mundo, ficaram só as crianças ali. Só ali ele ficou uma meia hora conversando, tirando foto, não sei o que lá. Essa ponte, sabe? Do teu, de repente, da pessoa que tem como referência, tu conseguir conversar com essa pessoa, tu acessar essa pessoa. E isso é referência. Ontem, do nada, a gente estava com a nossa Semana Interna da Consciência Negra e a gente convidou 4 empreendedoras para expor os produtos, se alguém quisesse comprar, enfim. Elas estavam lá expondo os produtos, e aí uma disse assim, eu vi que hoje tem Bruna Lombardi aí. Eu fiquei, tem Bruna Lombardi na TV? Tem. Eu nem sabia. Quando vê, sai a Bruna Lombardi. E eu fui nela. Olha só, tá acontecendo uma feira de empreendedoras e tal, e a senhora tem um baita alcance, né? Seria bem importante, assim, que elas pudessem compartilhar uma foto com a senhora. Isso para elas como pessoas é importante, porque elas gostam, são fã, mas também como empreendedoras. E ela olhou para mim e disse, aonde? Eu ali. E ela, vamos lá. Foi lá, tirou foto, ficou um tempo, comprou um negócio e foi embora. Sabe? Então, tipo, às vezes são grandes pontes, outras vezes são pequenas pontes, sim, mas são pontes de entendimento, de realização, enfim. E tu faz um papel muito importante, que às vezes é um pouco cara dura de chegar na pessoa, né? É isso. Porque, né, é uma oportunidade que tá ali. Tu vai lá e tenta, né? É isso. Porque e eu falo isso sempre, às vezes esse momento cara dura, ele traz um retorno, né? Que não é para mim. Acho que o grande lance é esse, tu ser desapegado dessa ideia de que é para ti, é para mim. Tanto que eu não tenho foto com a Bruna Lombardi, não tenho foto com o Ícaro Silva, não tenho foto com o Rariel, não tenho... Porque o grande lance é isso, é tu ter essa noção de levar essa referência para as pessoas, né? E aí tu vai saber direitinho para quem é. Não adianta, tu vai saber direitinho para quem é. Não tem. Tu tem a ideia de que a luta é maior, né? Não é uma coisa individual, né? Com certeza. Bom, acho que era isso, pessoal. Vamos terminando por aqui. Obrigado, Ramon, pelo apoio hoje. De nada, tamo aí. Obrigado, Mark B. Eu que agradeço, brigadão. Estamos à disposição sempre. Beleza. Pessoal, então chegamos ao fim de mais um episódio do América Pod. Obrigado a todo mundo que fez esse episódio acontecer e todo mundo também que ouviu até aqui. Não se esqueçam de nos seguir, compartilhar e comentar no Spotify. Vocês também nos encontram no Instagram, América_Pod_Oficial. Até o próximo episódio.